Olá! Como enfrentar as batalhas diárias, tanto internas como externas? Se você quer saber sobre esse assunto, fique até o final do vídeo. E no final do vídeo eu vou dar 3 dicas de como acordar para vencer todos os dias. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Meu nome é Veroniza, seja bem-vindo a este canal. E hoje nós vamos falar sobre lei de guerra, leis de guerra, que está lá em Deuteronômio, capítulo 20, e versículo 1, 3 e 4, que nos fala assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Não se desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Aqui nós estamos vendo que Deus está nos dizendo que o que nós temos que fazer para ter a vitória. O que nós temos que fazer para vencer as batalhas diárias. Porque na realidade a nossa vida é feita de batalhas diárias. Nós vencemos a cada dia. Vencemos, como muitos dizem, né? Nós temos que enfrentar um leão a cada dia. Então nós temos que vencer as nossas batalhas, porque cada um tem as suas batalhas, né? E aqui está falando para nós que quando formos para a guerra, quando estamos na batalha, quando vamos para a batalha, e nós enxergarmos, nós vamos ver ali carros e cavalos e um exército muito maior do que o nosso. Quer dizer, isso aqui quer dizer que a nossa batalha, ela pode estar sendo tão grande aos nossos olhos, pode estar sendo tão forte, tão invencível aos nossos olhos. Isso quer dizer os carros, os cavalos e o exército maior do que o nosso. É isso que quer dizer. Isso quer dizer que, de repente, a pessoa está enfrentando uma doença. E com certeza aquela doença, aos olhos da pessoa, aquela doença é muito maior, é muito mais forte que a pessoa. De repente a pessoa está enfrentando um problema financeiro, está com uma dívida muito grande, e essa dívida, ela olha para essa dívida e ela vê como essa dívida quase que invencível, quase que ela não vai conseguir pagar essa dívida, uma dívida muito grande. De repente ela está se vendo desempregada e sem a possibilidade, está largando o currículo, está sem possibilidade de ter um salário, uma renda para dar, para manter a sua casa, para dar para os seus filhos os alimentos. E ela está vendo aquilo ali como algo muito forte, muito grande. De repente ela está batalhando algum tempo para conseguir um emprego e não está conseguindo. E isso ali parece algo muito grande que ela não está conseguindo vencer. E parece que esse inimigo é muito maior do que ela. De repente é uma situação na família, alguma coisa no casamento, algum problema no casamento, algum problema na família, algum problema familiar, alguma briga, alguma contenda, alguma coisa que parece que está tão grande, está tão poderoso diante dessa pessoa. De repente, a pessoa pode estar passando por um problema interno, alguma luta de inferioridade, alguma tristeza profunda que muitas vezes ela não sabe nem de onde vem. De repente ela está se sentindo uma angústia muito grande, alguma coisa dentro dela, algum desânimo muito grande, que ela está vendo esse desânimo, essa luta, essa tristeza, essa inferioridade como algo muito maior do que ela.
E é isso que Deus está nos dizendo ali. Quando vocês forem à guerra, quando nós formos para a guerra, contra os nossos inimigos, que são todas essas coisas. Nossos inimigos hoje não são pessoas, os nossos inimigos hoje são todas essas coisas internas, essas lutas internas, pensamentos negativos, coisas negativas que vêm na nossa vida, pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, de angústia, todas essas coisas, esses sentimentos, esses pensamentos, essas coisas internas, tanto as coisas externas, como situações em família, situações financeiras, situações de doenças, de enfermidade. E esses são os nossos inimigos. E ali diz, quando vocês forem contra os seus inimigos, a guerra contra os seus inimigos, então quando tem uma situação dessa, isso quer dizer que nós estamos em guerra. E virem cavalos e carros e um exército muito maior. E geralmente essas situações elas parecem muito maiores do que nós. Diz aqui, ó, não tenham medo. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Não tenha medo. É não, diz ali, ó, não. Deus está dizendo não. Quando Deus diz não, é não. Nós não podemos fazer o não de Deus o sim, porque não tem. Deus não aceita isso. Deus disse não é não, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então ele disse não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, quer dizer, todos nós fomos tirados do Egito, todos nós fomos tirados daquele mundo que nós vivíamos, daquela vida que nós vivíamos, vida de trevas, vida de desilusão, vida de tristeza. Deus nos tirou daquela vida. Então aquela vida era o Egito. Que os tirou do Egito, estará com vocês. Então ele diz aqui, ó, não tenha medo. Não tenha medo dessa enfermidade. Não tenha medo dessa situação financeira, dessas dívidas que estão terríveis. Não tenha medo dessa angústia, dessa angústia, desse problema no casamento. Não tenha medo. Não tenha medo desses problemas, essas situações que se levantou contra vocês, que está na sua vida. Não tenha medo. E diz ali mais, no 3, na parte B, que diz assim, não desanimem. De novo ele fala, não tenham medo. Então, não ter medo é uma lei para nós. Não desanimar é uma lei para nós. E mais uma vez ele fala, não tenham medo, não desanimem e nem tenham medo. Também ele fala mais, não fiquem apavorados. Não fique apavorado com essa enfermidade, com essa doença. Ai, o que eu vou fazer agora? E agora? Agora já era. Não fique apavorado com essa enfermidade. Não fique apavorado com esse problema financeiro. Não fique apavorado com esse problema, com essa angústia, com essa tristeza, com esses sentimentos, com essas coisas ruins que estão dentro de ti, lá no teu coração. Não fique apavorado. E eu sei que parece muito fácil falar. Mas é o que Deus está falando aqui, não fique apavorado, nem aterrorizados. Não fique aterrorizados, apavorados. Meu pai, o que vai ser de mim? Não é para ficar aterrorizado, não é para ficar apavorado, não é para ficar com medo nem desanimados. Por causa deles, ele diz. Por causa dessas situações. E ali ele diz mais, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Então quer dizer que Deus está contigo nessa situação, Deus está contigo nessa batalha, Deus está contigo nessa doença, nessa enfermidade, Deus está contigo nesse problema financeiro, Deus está contigo para você enfrentar esse problema financeiro. E aqui diz, pois o Senhor os acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos. Então, ele lutará por você contra os teus inimigos, para lhes dar a vitória. E para isso, nós precisamos cumprir com a lei, com essa lei que diz ali. Para nós não ter medo, para nós não desanimarmos e não ter medo, não ficar apavorados nem aterrorizados por causa dessas situações. Esta é uma lei para nós. De nós não ficarmos apavorados, aterrorizados, não temos medo. Porque Deus está conosco.
E é Ele que vai nos dar a vitória. E como eu disse, parece fácil falar. E é fácil falar e praticar. Só que é na prática que a gente vai vencer. Somente na prática. E na prática parece difícil? Sim, parece difícil. Mas quando Deus fala para não temer, entra a confiança, entra a fé. A palavra de Deus diz que se crermos, nós veremos a glória de Deus. E para nós vermos essa vitória, para nós vermos a derrota dos nossos inimigos, nós precisamos crer, precisamos confiar, precisamos ler essa palavra todos os dias e vencer todos os dias esses inimigos através de não ter medo, através de não desanimar, de não ficar apavorado, de não ficar aterrorizado. Não importa a situação que se levantou, não importa o quadro que está na nossa frente, que muitas vezes o inimigo ele monta um quadro e naquele quadro ali tá um leão com a boca aberta para nos engolir e não vai ter o que fazer, não vai ter como escapar, não vai ter para onde correr. Mas isso é tudo uma mentira, é tudo um engano. E se nós acreditarmos naquela mentira, pronto, já perdemos. Agora, se nós acreditarmos no que Deus fala, no que Deus diz, que é para nós não ter medo, para nós não desanimarmos, para nós não nos aterrorizarmos, não nos apavorarmos, aí sim, nós vamos vencer essas batalhas. Então essa é a palavra de hoje sobre a lei de guerra. Qual é a lei? Não tenha medo. Não tenha medo dessa enfermidade. Não importa se é uma dor de cabeça, não importa se é uma doença gravíssima, não importa. Para Deus não existe tamanho de problema. Esse problema aqui é um pouco mais difícil para mim resolver, esse problema aqui. Esse problema é fácil de resolver. Para Deus não existe isso. Porque Deus não é o homem. Que o homem tem limitações. Isso é um pouco mais difícil, isso aqui é um pouco mais fácil, isso aqui é médio, isso aqui. Para Deus não. Para Deus tudo é fácil. Não existe nada difícil para o Senhor. Então por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Não importa se o problema é uma dívida terrível, uma dívida tremenda, uma dívida enorme. Não. Para Deus isso não é impossível. Para Deus isso não é difícil. Porque é Ele que vai nos dar a vitória. Diz ali, para lhes dar a vitória no final. Então é para nós não temermos, porque Deus nos acompanhará e lutará por nós contra os nossos inimigos para nos dar a vitória. Então é Ele que vai te dar a vitória. É Ele que vai te dar a vitória sobre o medo, sobre a tristeza, sobre a angústia. Ele vai te dar a vitória sobre todos os teus problemas internos, sobre todas as doenças, sobre todos os problemas financeiros, problemas familiares. É Ele que vai te dar a vitória. Mas se você fizer o que está escrito ali, quando ir contra o teu inimigo e ver que ele parece muito maior que você, ali o que diz? Não tenha medo. Então não tenha medo. Vai na fé que Deus é contigo. E então agora eu vou passar as 3 dicas para acordar para vencer todos os dias. E essas 3 dicas, elas são pensamentos, palavras e oração. Pensamentos. Quando acordar, logo quando a gente acorda, já começa a vir pensamentos na nossa mente. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, são pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, pensamentos, como é que vai ser hoje? Pensamentos de dúvidas. Já vem pensamentos para aterrorizar, para já deixar a pessoa já meio abalada já quando acorda. Então, começando com os pensamentos, é esses pensamentos que nós temos que lutar contra. Nós temos que eliminar esses pensamentos, já eliminar. E já trocar eles por pensamentos positivos, por pensamentos de que vou vencer, pensamentos de vitória. Já pensar na palavra, já logo pensar na palavra. Em Deus farei proezas, Deus é comigo, Deus é a minha força. Já pensar na palavra. E junto com esse pensamento precisa vir a palavra, que é a segunda dica. É a palavra, a tua palavra. A tua palavra precisa sair como uma palavra para edificar a tua vida, para levantar a tua vida.
Primeiramente, nós precisamos nos edificar para depois poder edificar outras pessoas. Então a tua palavra já vai declarando, não precisa declarar alto, né? Se tem alguém perto de ti quando tu acorda, lógico, não vai declarar alto. Declara baixo, declara dentro de ti. Eu sou mais que vencedora, eu posso, eu consigo, Deus é comigo. Em Deus eu farei proezas. Assim como o pensamento tem que mudar, assim a palavra tem que sair da tua boca, tem que falar dentro de ti. Se não pode sair da boca naquele momento, fala dentro de ti. Fala, eu sou vencedora, eu posso, eu consigo. Eu sou forte, corajosa, eu sou forte, corajoso. Vai declarando isso. E depois dessas duas dicas, a oração, que é a terceira dica. Então, depois de pensar correto, pensar como Deus quer que você pense, falar como Deus quer que você fale, você vai orar. Vai orar. Vai orar uma oração falando com Deus, colocando tudo diante de Deus. E não oração de pedinte, uma oração de declaração. De declarar, Senhor, muito obrigado, agradecer. Uma oração de agradecimento pelo dia, pela vida, agradecer, somente agradecer e depois declarar, Senhor, hoje o dia vai ser extraordinário, eu sei que hoje o dia você vai dar um dia abençoado, já me deu um dia abençoado, e o Senhor está comigo, e eu vou vencer cada batalha, em nome de Jesus. Então, é uma oração de vitória, não é uma oração de pedinte. Ai, Senhor, me ajuda, ai, Senhor, esse dia tá terrível, ai, como eu estou terrível. Não, eu estou abençoada, eu sou abençoada, por quê? Porque primeiro você pensou correto, depois falou correto e por último orar correto. E aí vai pro dia, que o dia é de vitória com certeza, em nome de Jesus. Eu deixo essas palavras para você, eu deixo esse vídeo para você meditar mais em Deuteronômio 20, 1 ao 4 e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço.